Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de agradecer ao professor Dr. Teles Brunelli Lazarim, da Universidade Federal de Santa Catarina, e ao professor Dr. Roger Gules, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, por aceitar participar dessa banca. Sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia da UTF-PR, Rodrigo Lacerda Tasqueto, orientado pelo professor Dr. Amorim Assef e co-orientado pelo professor Dr. Daniel Flores Cortes. Vou apresentar a defesa de mestrado sobre o desenvolvimento e avaliação de um inversor multinível trifásico com diodo grampeado no ponto de neutro, comandado por FPGA, para avaliação de técnica de modulação vetorial espacial. Os inversores multiníveis têm sido amplamente explorados na eletrônica de potência, como uma alternativa viável e eficaz aos conversores convencionais de 2 níveis e implicações de sistemas de alta tensão. Entre as vantagens dessas topologias destacam-se a redução de esforços nos interruptores, bem como dos índices de distorção harmônica total e a capacidade de operação em baixa frequência de comutação, possibilitando a redução dos componentes magnéticos. O principal objetivo desse trabalho foi implementar um inversor multinível trifásico com diodo grampeado no ponto neutro, comandado por FPGA, utilizando a técnica de modulação vetorial espacial adequado para atividades de ensino e pesquisa. Os objetivos específicos do projeto foram pesquisar como é realizada a técnica de modulação vetorial espacial em sistemas trifásicos, propor um modelo de controle digital do inversor NPC com capacidade de ajuste do índice de modulação e amplitude para avaliar as vantagens da técnica de modulação vetorial espacial, em comparação à modulação senoidal. O objetivo foi desenvolver o sistema para a utilização da técnica de modulação vetorial espacial, por se tratar de uma modulação pouco vista na engenharia, devido à sua complexidade, além de possuir vantagens sobre a modulação senoidal. Realizar os testes de validação do algoritmo de controle digital através de simulação, desenvolver um circuito protótipo do inversor NPC com potência até 1000 watts para conexão com kit de FPGA, implementar o algoritmo de controle digital utilizando linguagem de descrição de hardware para FPGA e avaliar de forma experimental a operação da modulação vetorial espacial no protótipo do inversor NPC proposto. No inversor NPC de 3 níveis, mostrado na figura 1, uma fonte de tensão de corrente contínua alimenta os capacitores C1 e C2 que estão conectados em série e divide a tensão de alimentação do barramento VDC, ficando carregado cada capacitor com VDC divididos por 2. Tomando-se o ponto O como ponto de referência, obtém-se as tensões mais VDC divididos por 2, 0 e menos VDC divididos por 2, sendo que a quantidade de níveis do inversor é definida pelo número de tensões que podem ser impostas nas saídas, que para esse inversor são as 3 mencionadas. As tensões nos terminais A, B e C assumirão as tensões do barramento de acordo com a condução dos interruptores do barramento de cada braço do inversor. Caso os interruptores CH1 e CH2 de cada braço estiverem conduzindo, o inversor impõe a tensão mais VDC sobre 2 na respectiva saída. Caso os interruptores CH1 e CH2 de cada braço estiverem bloqueados, quem conduz a corrente são os interruptores complementares de cada braço do inversor e impõe a tensão menos VDC sobre 2 nas respectivas saídas. Caso os interruptores CH1 e
estiverem bloqueados e os interruptores CH2 estiverem conduzindo, cada braço do inversor em tensão 0 na respectiva saída. Caso se deseje uma tensão de VA 0 de mais VDC sobre 2 e VB 0 de menos VDC sobre 2 e VCO igual a 0, deve-se conduzir os interruptores CH1A, CH2A e CH2C e bloquear os interruptores CH1B, CH2B e CH1C, produzindo tensões nos terminais de saídas de V, A, B, de mais VDC, V, B, C, de menos VDC sobre 2 e V, C, A, de menos VDC sobre 2. Esta tensão obtida é a tensão do sistema trifásico cossenoidal no ângulo zero. Para a modulação vetorial espacial, este conjunto de sinais de condução e bloqueio dos interruptores chama-se de vetor de condução. E é com base nesses vetores que as tensões são obtidas nos terminais de saída do inversor. Os estados dos vetores de comutação para o inversor 3 níveis totalizam 27 possibilidades, sendo 3 delas são vetores nulos, que impõem a tensão zero em todas as saídas do inversor. A relação dos vetores de comutação são apresentados na tabela 1. O vetor de comutação anteriormente mencionado foi nomeado de V19. Esses vetores de comutação podem ser distribuídos em uma figura hexagonal em 6 setores denominados de S1 até S6, que na figura aparecem em cores separadas, contendo 4 triângulos cada, chamados de subsetores, totalizando 24 triângulos. Os vetores de comutação são divididos nos subsetores, conforme os valores de tensão de linha que esses vetores produzem, sendo que sua divisão deve seguir as condições mostradas na tabela 2. O vetor V19, mostrado nos exemplos anteriores, pertence à divisão dos setores S1 e S6, devido ao fato de que a condição de condução e bloqueio dos interruptores impõe aos terminais de saída as tensões VAB maior que VCA e VCA igual a VBC. Os vetores nulos não pertencem a nenhum dos setores e são utilizados para diminuir a tensão média de saída, quando a soma dos vetores de condução são maiores que a tensão de referência desejada. A distribuição final dos vetores dentro dos setores e subsetores são ilustrados na figura 6. Esta representação indica a posição espacial do vetor, dando nome à modulação vetorial espacial. Cada subsetor é representado por um triângulo, com cada um de seus vértices representando um vetor de comutação. Cada um desses vértices recebe o nome de VK, VL e VM. Para o subsetor S1B mostrado na figura, o vetor de comutação V22 corresponde a VK. O vetor de comutação V9 corresponde a VL. E o vetor de comutação V18 corresponde a VM. A representação geométrica desses valores pode variar de acordo com o setor e subsetor, com o objetivo de facilitar os cálculos. Fazendo a análise do subsetor S1B, mostrado na figura 7, nota-se que a tensão do vetor de referência VREF pode ser obtida através do somatório dos vetores desse subsetor, obedecendo à relação matemática
pelo tempo de comutação, que é igual ao período da portadora triangular de comparação, e deve ser igual à soma dos tempos de comutação dos vetores do subsetor. Como se deseja impor o valor da tensão do vetor de referência na saída do inversor, e que este é composto pela soma do tempo de condução do vetor VK em relação ao tempo de comutação, somado ao tempo de condução do vetor VL em relação ao tempo de comutação, e ainda ao tempo de condução de VM em relação ao tempo de comutação, obtém-se um sistema de equações que deve ser resolvido para encontrar os tempos de condução de cada vetor. Para a solução do sistema de equações, utilizou-se a proposta de Kashif 2020, em que se especifica que os passos para se calcular os tempos de cada interruptor são 3. Primeiro, a transformação do sistema trifásico em coordenadas alfa-beta, pela transformação de Clarke. Segundo, o cálculo dos tempos de comutação dos vetores de cada grupo de subsetores. E terceiro, a definição dos tempos de acionamento dos interruptores de cada braço do inversor. As figuras e equações desse slide estão diferentes da dissertação enviada para os professores da banca, pois foi detectada a falta de inclusão do ângulo ômega no problema, e já foi corrigida na última versão. Para a transformação do sistema ABC para o eixo de coordenadas alfa-beta, são utilizadas as equações das decomposições ortogonais em seno e cosseno, aplicadas nas equações da tensão para o eixo alfa, que é obtido pela soma das decomposições cossenoidais, multiplicado pela constante 2/3, e a equação da tensão para o eixo eta, que é obtido pela soma das decomposições senoidais, multiplicado por 2/3. Para a representação do vetor resultante é calculado o módulo do vetor de referência e o ângulo do mesmo vetor. Com essa decomposição, transforma-se um sistema trifásico senoidal em um único vetor com módulo e ângulo. No segundo passo, proposto por Kashif 2020, calculam-se os tempos de condução de cada vetor do subsetor. Para isso, deve-se calcular todos os tempos como se fossem para o setor S1, e, ao final dos cálculos, fazer a transposição para o setor correspondente. Esse procedimento facilita os cálculos e possibilita a mesma abordagem para regiões similares do hexágono. Para a transposição do vetor VREF, calcula-se o ângulo dentro do subsetor S1, denominado de φ. Esse ângulo representa o valor de delta, descontado o início do setor, e assume os valores entre 0 e 59, conforme os dados da tabela 4. Deve-se calcular também em qual dos subsetores do setor o vetor de referência se encontra. Para isso, decompõe-se VREF em relação aos eixos não ortogonais que delimitam o triângulo do setor mostrado na figura 9, obtendo o valor para as projeções M1 e M2. Caso M1 e M2 e a soma de M1 com M2 sejam todos menores que 0,5, o vetor de referência pertence ao grupo de subsetores A. Caso M2 seja maior que 0,5, o vetor VREF estará localizado no subsetor do grupo C. Caso M1 seja maior que 0,5, VREF pertencerá ao subsetor do grupo D. Caso contrário, o VREF pertence ao subsetor do grupo B. Para a simplificação dos cálculos, separam-se os triângulos por similaridade.
separados em 4 grupos, denominados de grupo A até grupo D. Assim, a partir dos valores calculados para M1 e M2, são formados 4 grupos de triângulos, que representam os valores dos 3 vetores de comutação mais próximos do vetor de referência, nos quais o cálculo é realizado de forma similar, através de fórmulas matemáticas. A posição de VK, VL e VM devem obedecer à posição, definida nos grupos da figura 10. Com base no valor calculado dos vetores, encontra-se o tempo que cada vetor deve ser acionado, para compor o valor do vetor de referência, conforme o sistema de equações, no qual TS é o período de comutação. Solucionando-se o sistema de equações, obtém-se a tabela 5, onde é possível realizar o cálculo dos tempos de acionamento dos vetores para cada grupo de subsetores, de acordo com o ângulo φ. Para a simplificação dos cálculos, os valores que são contínuos ou considerados contínuos, tais como tensão do barramento VDC, período de comutação, módulo do vetor de referência, e as constantes são agrupadas e chamadas de K. No terceiro passo, proposto por Kashif 2020, todos os tempos devem ser calculados. Devem ser transformados em tempos de condução dos interruptores. Segundo a estratégia para a diminuição da taxa de distorção harmônica proposta por Hu et al. 2007, os tempos de condução dos vetores são intercalados, de acordo com as figuras 10A a 10D para os grupos A a D. Essa estratégia separa o período de comutação em 10 partes para o grupo A e para o grupo B, e em 8 partes para o grupo C e o grupo D. O tamanho de cada intervalo é uma fração dos tempos calculados para os vetores de comutação. Com base na estratégia anterior, são calculados os disparos por interruptor no arranjo da energia do inversor DC, relativos ao setor S1, em cada grupo de subsetores, e seu resumo é mostrado na tabela 6. Com os tempos de todos os interruptores calculados para o setor S1, deve-se finalmente transformá-los agora para os tempos do setor em que o vetor de referência VREF se encontra. Analisando a figura 12, deve-se fazer um paralelo ao sistema de vetores do sistema trifásico ABC. Com isso, pode-se ver que os interruptores da fase A do setor 3 são equivalentes às tensões dos interruptores da fase C do setor 1, sendo que para o setor 3 atribui-se ao interruptor CH1A o tempo calculado S1C, e ao interruptor CH2A o tempo de S2C, uma vez que o setor 3, o tempo calculado para CH1 e CH2, que representa a tensão da fase A, é o equivalente para o setor S1 dos tempos dos interruptores CH1C e CH2C, que representa a tensão da fase C. Os tempos para os interruptores da fase B do setor 3 devem ser trocados pelos tempos dos interruptores da fase C do setor S3. O mesmo efeito ocorre para a fase B, para a fase C do setor 3, substituindo pela fase B do setor 1. O mesmo efeito ocorre para o setor S5, agora trocando-se os tempos dos interruptores da fase A pelos tempos dos interruptores da fase B do setor S1. E trocando os tempos dos interruptores da fase
C pelos tempos dos interruptores da fase A do setor S1. Interruptores 2, 4 e 6, os vetores têm o sinal trocado. Isso equivale a complementar o tempo em relação ao tempo de comutação divididos por 2. Assim, para o setor S2, os tempos de acionamento dos interruptores da fase A devem ser trocados pelo tempo de comutação divididos por 2, menos o tempo de acionamento dos interruptores da fase B, ainda trocando o interruptor superior pelo inferior. A solução para todos os interruptores de todos os setores encontra-se na tabela 7. Finalmente, os resultados das equações mostradas na tabela 7 para os tempos de disparo em cada subsetor e setor permitem a comparação com a portadora triangular para a geração dos sinais de comando dos interruptores. Para a implementação da teoria para o sistema experimental proposto, foram utilizados o kit da placa DE10 com FPGA da família MAX10, a placa desenvolvida para o projeto dimensionada para uma carga de 1000 watts, a carga do sistema experimental formado por 6 lâmpadas halógenas, osciloscópio Tektronix TBS 1052B de 50 MHz e os gate drivers da empresa NHS Sistemas Eletrônicos. Os softwares utilizados foram o simulador PSIM e o visualizador de simulações SimView, o programa de desenho de placas eletrônicas KiCad, a ferramenta Quartus Prime para a compilação do projeto para o FPGA e o módulo IP Catalog com módulos matemáticos para utilização com o Quartus Prime, e o Model Sim para a simulação do projeto do FPGA e obtenção das formas de onda dos pinos de saída. As especificações do projeto definidas na tabela 8 mostram que a potência máxima do sistema é de 1000 watts em um sistema trifásico com modulação Space Vector. A frequência utilizada foi de 2520 Hz. O comando de condução dos interruptores executados através de um FPGA e o disparo executado pelos gate drivers da empresa NHS Sistemas Eletrônicos, que possui parceria com os professores do departamento e cedeu os drivers sem custos. A tensão de entrada é limitada em 220 volts RMS e a saída de até 127 volts RMS. Para a simulação do sistema proposto, foram criados blocos para a geração dos sinais de referência, a transformação alfa-beta, a detecção do setor e grupo, além do cálculo de φ e dos tempos de condução dos vetores de comutação. Foram utilizados blocos programáveis em linguagem C para a implementação dos cálculos representados na figura 13. Na figura 14A, são ilustrados os blocos de cálculo do estado de ativação de cada interruptor e a comparação com a portadora triangular. Na figura 14B, é ilustrado o circuito do inversor NPC 3 níveis com carga. Adicionalmente, foi criado o bloco de comando para a modulação senoidal, para a comparação de resultados com a modulação vetorial espacial. A técnica é composta na comparação direta dos vetores de referência trifásicos com duas portadoras triangulares, CAR1 para os interruptores superiores de cada braço de comutação, denominado CH1, e outra chamada VCAR2 para os interruptores inferiores
de cada braço de comutação denominados por CH2, utilizando exatamente o mesmo circuito do inversor NPC. Para efeito de comparação, mostra-se um resumo dos sinais gerados por simulação com índice de modulação e amplitude igual a 90% na figura 16A e 80% na figura 16B. Adicionalmente, incluíram-se as formas de onda das correntes de linha, sendo que a carga trifásica conectada em estrela possui valores de 15,5 ohms e 0,01 mH para cada fase. Na figura 16A, pode-se ver o cálculo do grupo, dos resultados para o índice de modulação em amplitude de 90%, permanece mais tempo nos grupos 3 e 4 do que no grupo 2, em comparação com o índice de modulação em amplitude de 80%. Os valores 1, 2, 3 e 4 dos grupos de subsetores da simulação correspondem aos grupos A, B, C e D, respectivamente. O valor médio do tempo de condução do interruptor CH1A também é ligeiramente maior para o índice de modulação maior em comparação com o índice de modulação menor. Ainda comparando a diminuição do índice de modulação em amplitude, pode-se ver o valor médio de V' AB também diminui. Pode-se ver também que para o menor índice de modulação em amplitude de 60%, você tem o maior tempo de permanência no grupo B, que representa uma menor amplitude no hexágono apresentado anteriormente, em comparação aos setores C e D. Na figura 18 são mostrados os sinais de simulação para a modulação senoidal, para o índice de modulação de 90% e 60%. A senoide de referência é comparada com a triangular superior para gerar o sinal de condução para o interruptor superior CH1A e comparada com a triangular inferior para gerar o sinal de condução para o interruptor inferior chamado de CH2A. Pode-se ver no sinal gerado para o interruptor CH1A que o tempo médio de condução da modulação senoidal é mais estreito em relação à modulação vetorial espacial. Isso explica a diferença entre os índices de modulação das duas modulações. Os valores de taxa de distorção harmônica total e a tensão eficaz de saída para os valores de índice de modulação em amplitude sem carga são mostrados na tabela 9A, para as modulações senoidal e space vector. Os valores simulados com carga podem ser vistos na tabela 9B. Nota-se que em todos os casos, a modulação vetorial espacial obteve índices da taxa de distorção harmônica melhores que a senoidal, para o mesmo índice de modulação em amplitude. O sistema de comando é realizado pelo FPGA do kit DE10 Lite da Teresic. Este kit conta com o FPGA da família MAX10. O kit possui chaves deslizantes para interface com o usuário e permite a seleção integral do índice de modulação em amplitude do sistema. Através do conector de expansão, é possível ligar o kit à placa do inversor utilizando um ribbon cable. O kit é alimentado por uma tensão de 5 volts através de fonte externa. Para a implementação do sistema em FPGA foram criados os blocos para os cálculos em linguagem HDL. No bloco mostrado na figura 20, são criadas as senoides de referência em tabelas de 42 amostragens cada. Foi criado o bloco para geração de clocks de 50 MHz do sistema, geração do clock para a geração das senoides de referência
de 645,12 kHz e geração do sinal de indicação de funcionamento do FPGA. Foi criado ainda o bloco multiplexador, que permitiu a seleção do índice de modulação em amplitude selecionado através das chaves deslizantes do kit do FPGA. Foi criado o bloco da transformação das senoides do sistema ABC para o sistema de coordenadas alfa-beta. Foi criado o bloco para o cálculo do módulo do vetor de referência VREF. Para isso foram utilizados os blocos da ferramenta IP Catalog do Quartz Prime. Criaram os blocos de cálculo para obtenção do ângulo delta do vetor de referência e a localização do setor vetor de referência VREF. Foi criado o bloco do cálculo do ângulo φ do vetor de referência para a transposição do vetor de referência para o setor S1. Foi criado também o bloco para o cálculo das variáveis M1 e M2, que são necessárias para a determinação do bloco de subsetores do vetor de referência. Este bloco é mostrado na figura 21. Criado o bloco responsável pelo cálculo do seno, o seno não foi executado diretamente, mas determinado através de matrizes de valores para os 360 graus, sem casas decimais. Foi criado o bloco responsável pela determinação dos tempos de condução dos tempos do subsetor. Neste bloco são resolvidas as equações do sistema de equações para a determinação TK, TL e TM. Foi também criado o bloco responsável pelo cálculo do tempo de condução dos interruptores relativos ao subsetor S1. Foi criado o bloco para determinação do tempo de condução dos interruptores no setor do vetor de referência. Também foram criados os blocos para geração da portadora triangular para comparação dos tempos de condução dos vetores VK, VL e VM. E com os tempos calculados para cada interruptor é necessário se comparar com a forma de onda triangular da portadora, para definir os estados de condução ou bloqueio de cada interruptor. Adicionalmente, para a verificação do funcionamento da simulação, foi criado um bloco que simula os sinais de linha e de fase gerados pelo inversor. Neste bloco é calculada a simulação das senóis de saída através da soma algébrica dos valores de cada interruptor aplicado na carga, produzindo um valor de amplitude que pode ser visto como um sinal senoidal, apesar do FPGA só produzir sinais digitais em seus pinos de saída. E, finalmente, os blocos da figura 22, que inserem o tempo morto para evitar a condução simultânea de interruptores complementares de um mesmo braço do inversor. Nas próximas figuras são mostrados os resultados da simulação no programa para FPGA no Model Sim. As simulações por intervalo de tempo de 30 milissegundos demoraram cerca de 5 horas, no qual foi possível adquirir todas as formas de onda de uma única vez. Essas simulações foram realizadas diversas vezes para se chegar no resultado final. Na figura 23, observa-se os sinais de referência e a transformação alfa-beta. Esse serrilhado que vocês podem ver das ondas de referência é resultado da amostragem do sinal em 42 partes por ciclo de 60 Hz. Na figura 24, ilustra-se os ângulos delta, φ e a localização do setor. É possível ver na figura o ângulo do vetor de referência delta começando em 0 graus, indo até 180 e retornando a menos 179 e continuando. Pode-se ver que pela determinação do setor é incrementado de 1 até 6, retornando a 1, comprovando o funcionamento do sistema. Na figura 25, mostram-se os tempos de ativação dos vetores do subsetor, resultado da solução do sistema de equações. Nota-se uma descontinuidade no cálculo, principalmente no tempo de TL, devido à troca de um setor para o outro, onde são mudadas as regras de cálculo.
Na figura 26 são mostrados os valores dos tempos de disparo dos interruptores que, comparados com a portadora triangular, geram os sinais para os interruptores. Nota-se esse formato senoidal com dois picos, que caracteriza a modulação vetorial espacial. Na figura 27 são mostrados os sinais de comando para os interruptores e os sinais gerados após o acréscimo do tempo morto. Os sinais superiores são os sinais antes do tempo morto e os sinais inferiores são os sinais presentes nos pinos de saída do FPGA e ao sinal diretamente aplicado ao gate driver da placa de potência. Na figura 28 ilustra-se a simulação dos sinais de saída de fase e de linha do inversor. Esse sinal é apenas uma simulação dos valores que representa matematicamente os valores obtidos na saída do inversor NPC de 3 níveis. Na figura 29 é ilustrado o desenho da placa do inversor. O desenho foi realizado no software KiCad e serviu para a produção da placa do circuito impresso em 2 faces. As medidas externas da placa são de 11,5 centímetros de largura por 31 centímetros de comprimento. Pode-se ver a largura das trilhas para suportar a corrente fornecida. Na figura 30, é ilustrada a montagem dos componentes e dissipador da placa do inversor. No detalhe A, podem-se ver os interruptores, os conectores de alimentação e comando, e no detalhe da figura 30B, os gate drivers montados, a ponte retificadora e os capacitores do barramento VDC. Para demonstração da implementação do projeto no inversor NPC de 3 níveis trifásicos controlado por FPGA, foram adquiridas fotos do funcionamento do sistema, capturas de tela no osciloscópio, imagens térmicas da placa e análise no SimView dos dados capturados no osciloscópio. Na figura 31A pode-se ver o inversor NPC 3 níveis, controlado por FPGA, ligado ao osciloscópio. E na figura 31B, a carga utilizada nos testes experimentais, composta de lâmpadas halógenas do tipo palito. As lâmpadas foram ligadas 2 a 2 em paralelo, na configuração de triângulo. Na figura 32A, é mostrada a captura de tela do osciloscópio da tensão de linha VAB, sem carga, na cor amarela, e a tensão filtrada para a verificação da tensão média na cor azul. Na figura 32B foram adquiridos os sinais de tensão da linha VAB com carga e modulação em amplitude de 100% na cor amarela. No canal de cor azul foi adquirida a forma de onda da corrente de linha IAB com auxílio de uma ponteira de corrente de marca Tektronix, modelo A622. Na figura 32A, ilustra-se a tensão dos capacitores do barramento VDC, na cor azul, que oscila devido à flutuação de tensão no barramento, e no canal de cor amarela, a tensão de fase VA. Na figura 33B, pode-se ver o efeito dessa variação na tensão de linha de saída, sendo o canal de cor amarelo mostrando a tensão de linha VAB e o canal azul a tensão de linha VBC. Para comparação das técnicas de modulação do sistema, foi montada a tabela 10, com os resultados experimentais para os índices de modulação de amplitude de 60% a 100%. Na tabela 10A foram obtidos os valores sem carga e na tabela 10B foram obtidos os valores com carga. Pode-se ver que para todos os valores,
a técnica de modulação vetorial espacial apresenta uma taxa de distorção harmônica menor em comparação com a modulação senoidal. Para uma comparação gráfica dos resultados, foram plotados os valores de simulação experimental sem carga. Nota-se que os valores em vermelho, representando a modulação vetorial espacial, são melhores em relação à taxa de distorção harmônica em comparação com a modulação senoidal, representada na cor azul. Nota-se ainda que para ambas as modulações a taxa de distorção harmônica é menor quanto maior o índice de modulação em amplitude. Para a comparação dos dados com carga, foram plotados os valores de tensão e corrente dos resultados da simulação e experimental. Na cor amarela foram plotados os valores da taxa de distorção harmônica para a corrente IAB, em azul para a tensão VAB, para a modulação senoidal. Na cor vermelha estão representados os valores da taxa de distorção harmônica da tensão VAB, e em verde a da corrente IAB, da modulação vetorial espacial. Pode-se notar a coerência da prática com o experimental, com exceção dos valores experimentais para os menores índices de modulação e amplitude da modulação senoidal. Ainda assim, os valores são melhores para a modulação espacial vetorial para todos os pontos do gráfico. Dentre a literatura pesquisada, foram encontrados trabalhos com valores das taxas de distorção harmônica similares ao trabalho realizado, tais como Nike e Suresh 2014, Grigoletto e Pinheiro 2009, Iamarte et al. 2016, Jaya e Tunghal 2015. Foi encontrado o trabalho de Busquet, Monge et al. 2009, que apresentou resultados piores, pois o foco do trabalho foi na simplificação da alimentação dos gate drivers, e não na taxa de distorção harmônica. Apesar do trabalho ser de um inversor NPC de 3 níveis, a solução apresentou uma taxa de distorção harmônica de 50%. Dentre os trabalhos que apresentaram resultados melhores do que apresentou o trabalho atual, foi o trabalho de Ye et al. 2016, que implementou um sistema de compensação no desbalanceamento do barramento CC de entrada. O trabalho de Matza et al. 2014 obteve resultados melhores, pois utilizou um inversor de 5 níveis ao invés do inversor de 3 níveis apresentados neste trabalho. Um trabalho muito interessante pela simplicidade, baixa taxa de distorção harmônica e baixa frequência de comutação é o de Padilha 2006, no qual, através de uma modulação senoidal, com frequência de comutação de 720 Hz, obteve uma THD de tensão de linha igual a 16,9%. Neste trabalho, deve-se levar em conta que os interruptores passam muito tempo conduzindo em relação às outras estratégias de modulação, o que deve ser analisado mais profundamente. A implementação de um inversor NPC de 3 níveis, trifásico, com modulação vetorial espacial comandado por FPGA foi executada com sucesso nesse trabalho. Os objetivos iniciais de se avaliar experimentalmente a modulação em um protótipo para fins didáticos e de pesquisa foram cumpridos, sendo que o sistema proposto apresentou ótimos resultados qualitativos e quantitativos. O sistema de comando via FPGA foi adequado e de boa implementação, podendo ainda executar outras funcionalidades que não estavam no escopo do trabalho, devido à sobra de recursos do kit utilizado, sendo que foram utilizados apenas 5% dos elementos lógicos disponíveis no kit. O hardware funcionou de forma adequada, demonstrando que o sistema é simples, robusto e de fácil dimensionamento, além de permitir a operação em frequências diferentes da utilizada no projeto. A técnica simplificada de cálculo do tempo de disparo dos interruptores se mostrou acertada e de fácil implementação. O ajuste do índice de modulação e amplitude em tempo real
através das chaves deslizantes presentes no kit do FPGA, foi muito eficiente para os testes de taxa de distorção harmônica, necessários para verificar o correto funcionamento do sistema. Das propostas para os trabalhos futuros, baseados no trabalho atual, pode-se propor o teste de outras formas de implementação da modulação vetorial espacial. Pode-se desenvolver um sistema de sincronismo com a rede de distribuição com a intenção de injetar energia ativa ou corrigir fator de potência. Pode-se desenvolver um retificador com correção do fator de potência e circuito boost para alimentação do barramento de alimentação. E ainda pode-se utilizar outras técnicas de modulação para se avaliar qual se adapta melhor ao hardware desenvolvido. E ainda deve-se realizar melhorias para possibilitar a utilização segura do sistema para estudo em laboratório, na graduação e pós-graduação. Esse foi o trabalho apresentado. Agradeço a todos pela atenção